Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Hoje eu venho com a reflexão sobre os dois fundamentos que está em Mateus 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, a partir do versículo 24 até o 27, que fala, quando nós firmamos a nossa casa na rocha, é como se a gente estivesse guardando a palavra do Senhor e conhecendo e praticando e fazendo a vontade de Deus cada vez mais. Mas quando firmamos a nossa casa na areia, quando vem as primeiras dificuldades, as primeiras adversidades, os primeiros ventos, a primeira tempestade, essa casa é derrubada e é levada com a água do mar. E eu parei para refletir sobre uma construção. Quando nós vamos construir uma casa, a primeira coisa que a gente faz, eu fiz a pergunta para o meu esposo falou o alicerce. Realmente, a estrutura é o alicerce, mas a primeira coisa que a gente faz é ver um terreno. E desse terreno nós estudarmos como que ele é, se ele é plano, se ele tem caimento, se é no morro. E dali nós vamos estudar e ver como que nós vamos fazer o alicerce. Então, nós vamos separar todo o material do alicerce para começar a construir, esse alicerce, cavar, para poder estar ali colocando as sapatas, depois colocar as partes ali que dá sustentação para a parede. E Deus estava falando como que tem estado o meu alicerce na palavra dele, como que eu tenho buscado me alicerçar na palavra dele, como que você tem se alicerçado, ou você tem feito uma casa sem alicerce. A casa sem alicerce, ela não tem estrutura, e se vir um vento forte, ela pode cair, ela não vai durar tanto tempo como uma casa com alicerce. E mais, qual é a estrutura desse alicerce? Com qual intensidade você está fazendo esse alicerce? Você está fazendo um alicerce numa casa simples? Ou um alicerce que sustenta um apartamento, um prédio, com vários andares? E o Senhor me trouxe essa reflexão, como que eu tenho me alicerçado na palavra dEle, nos caminhos dEle, se eu tenho realmente me alimentado da sua palavra, se eu tenho realmente buscado conhecer, buscado profundidade, buscado comunhão com Ele através dos seus mandamentos, da sua palavra, ou simplesmente eu tenho só recebido quando eu vou num culto, numa igreja, quando eu ouço um vídeo. Eu realmente tenho estudado e refletido sobre aquilo que Ele tem deixado na Bíblia para que eu venha estudar e venha praticar e venha absorver e venha aprender para que eu possa estar também falando aqui. Ou eu tenho feito superficialmente? Eu vou num culto no dia de domingo, numa quinta-feira, recebo a palavra e fico por ali mesmo. Eu ouço um vídeo no YouTube, recebo a palavra e fico por isso mesmo. Não, o Senhor, Ele nos chama para a gente construir a nossa casa numa rocha, na rocha que é Jesus. Ver o terreno que nós vamos, e nós temos que buscar esse terreno em Jesus. Assim como em João fala, sobre a videira verdadeira, que é Jesus, e nós somos o galho, somos os ramos, e quando nós não damos fruto, Ele joga fora, Ele pode e joga fora. Assim também é a nossa construção. A gente tem que estar construído, a gente tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. Temos que estar alicerçado em Deus. Para quê? Para que nós venhamos ter estrutura, nós venhamos ter fundamentos, princípios firmes, fixos, que vai nos dar estrutura para qualquer coisa que venha sobre as nossas vidas, para qualquer coisa que a gente encontre no meio do caminho e a gente consiga romper, consiga entender que ali é simplesmente só um desafio a mais para que Deus venha nos ensinar a crescer um pouco mais. E se você, para ter aquela casa linda, maravilhosa, você tem que estar desde lá do início, desde o terreno,
você tem que escolher o terreno, você tem que preparar o terreno, você tem que começar a planejar todo o material, tem que ter o desenho, tem que ter o orçamento, tem que estar comprando ali os materiais, tem que ter as pessoas certas para poder estar ali construindo, porque se você pegar qualquer pessoa para construir também, você não vai conseguir construir a casa. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós temos que buscar nos firmar em Jesus e nos firmar em Deus, nos firmar na Tua palavra, que é um alicerce sólido, conhecer cada vez mais. Vamos precisar, sim, de pessoas, às vezes, para nos estar esclarecendo algumas palavras que às vezes é difícil de se entender e se interpretar, mas a gente tem um professor maior do que qualquer outra pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor fala na sua palavra, fala em Provérbios, fala em Tiago, que se nós pedimos entendimento, nós pedimos sabedoria, o Senhor dá com alegria. Então entenda que nós precisamos conhecer, fazer a vontade do Senhor, entender e compreender e saber que em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós podemos todas as coisas, que através do nome de Jesus nós podemos quebrar todos os principados, todas as potestades, repreender todo o mal sobre as nossas vidas e construir uma base fixa, uma base sólida nele, para poder, quando vir os desafios, vir as provas, nós temos estrutura e conseguimos vencer com zelo. Temos estrutura e superar tudo aquilo que venha. Porque a gente sabe, a gente vai aprender, vai saber quem nós somos em Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos filhos e nós herdamos aquilo que ele deixou para nós. Então, só que nós temos que fazer a tua vontade, morrer. O velho homem morre para viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Ele fala que quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, ele fala que nós temos que deixar tudo para trás, que nós estamos morrendo tudo para aquela vida que nós vivíamos e nós temos para Cristo. Deixamos todas as coisas velhas para trás e vamos começar a viver coisas novas em Deus. E quando a gente decide isso, a gente começa a seguir o nosso propósito, aquilo que nós nascemos para fazer, que é levar as boas novas àqueles que necessitam e precisam. O Senhor nos criou com o intuito de sermos adoradores, de fazermos a tua vontade, de obedecermos a tua palavra e os teus mandamentos. Mas muitas das vezes, no meio do caminho, nós começamos e perdemos. Mas o Senhor, quando Ele nos chama novamente, quando nós o reconhecemos, quando nós entendemos quem nós somos nele, nós voltamos para o caminho, voltamos para aquilo que Ele quer de nós. Nós começamos a entender de novo que nós nascemos para um único propósito, que é anunciar esse Evangelho, anunciar as boas novas, viver para Cristo e morrer para mim mesmo. E eu falo, é satisfatório, porque nós temos uma felicidade. Nós começamos a ser luz desse mundo, sal da terra, luz do mundo. E nós fazemos a diferença. Só que nós temos que deixar o orgulho de lado, buscar o fruto do Espírito, compreender quem nós somos em Deus e que nós somos mais do que vencedores, saber a hora de se calar, de se ouvir e a hora de realmente poder estar falando. Então venha para esse caminho, venha começar a estudar essa palavra, os mandamentos do Senhor, para você compreender quem você é nele, para você compreender o que você pode nele. E não dizer, eu vou deixar de fazer as coisas, nossa, eu vou ser livre, porque nós não nascemos com vício, nós não nascemos com dependência, nós não nascemos para sermos escravos de nada. Nós nascemos para nós sermos livres, para tudo aquilo que o Senhor nos dá na nossa mão, nós fazermos com prazer, sermos administradores. Então tenha essa certeza, compreenda isso em Deus
E quanto mais você lê e estudar a palavra dele, mais você vai entender isso, mais você vai se tornar íntimo. O Senhor fala que nós devemos buscar de todo o nosso coração, para que ele venha suprir aquilo que precisamos. Então tenha comunhão com Deus, viva uma vida de oração com ele, tenha intimidade com ele, para que você venha compreender tudo aquilo que eu falei aqui hoje, tudo aquilo que Deus tem para você. E compreenda que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É uma promessa do Senhor na Bíblia. O Salmo 91 é uma oração. Sim, mas é uma promessa que se eu estou em Deus, se eu estou habitando no seu esconderijo, se eu tenho certeza que eu estou nele e compreendo isso, ele vai me guardar, ele vai me guiar, ele vai me fortalecer a todo tempo. E essa é a palavra que eu tenho para vocês no dia de hoje. Venha para esse caminho de estar estudando essa palavra, de estar buscando mais de Deus e compreender quem Ele é na sua vida e quem você é nele. Em nome de Jesus. E se essa palavra foi edificante para você, se fez a diferença na sua vida, curta, dê um like, comente, compartilhe para aqueles que você acha que precisa ouvir uma palavra assim. E eu agradeço mais essa oportunidade em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.